Posso dizer a vocês com toda a convicção de que a graça de Deus já está atuando no nosso meio. Amém. A graça do Senhor já é perceptível em nosso meio. Glória a Deus. E tudo isso, meu irmão, é apenas por um motivo. Aliás, por dois motivos. Primeiro, porque Deus nos ama. E não foi por acaso que você chegou a esta capela nesta noite. O Senhor te conduziu até aqui por seu amor. Foi o amor de Deus que nos trouxe esta noite até aqui. E segundo motivo, porque já desde o princípio, desde que eu cheguei, que estava na reza do Santo Terço, eu percebia que a graça de Deus já era desejável nos nossos corações. Então, quando a gente deseja que Deus haja em nós, muito mais Deus deseja realizar. Então, Santo Agostinho ele tem uma frase que ele diz assim, que quando a vontade do homem se encontra com a graça de Deus, o extraordinário acontece. Então, é preciso que eu responda a esse amor e a esse desejo de Deus que quer nos curar, que quer nos santificar, que quer fazer de nós um povo santo. Um povo santo. Amém? Amém. E nesta noite, o tema sugerido, é um tema muito forte. É um tema que nos leva a refletir como é que eu estou vivendo a minha fé. Como é que eu estou fazendo no meu cotidiano, na minha vida, a experiência de um Deus que tudo faz. O tema de hoje é: eu sou o Senhor que faço e te dou vida nova. Então o Senhor já nos convida a enxergá-lo como Senhor. Senhor que nos quer com uma vida nova, renovado em Jesus. Amém? Amém. E eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 16 e o versículo 62. Ezequiel fica depois de Jeremias, depois de Lamentação, por aí, depois de Baruque. Se sua Bíblia for Ave Maria, é 1143 a página. Ezequiel 16, capítulo 62. Amém? Amém. E a palavra do Senhor fala para nós a seguinte frase: sou eu que hei de restabelecer a minha aliança contigo, e tu saberás que sou eu o Senhor. Amém? Amém. E nesse versículo a gente pode ver que há uma aliança que Deus vem renovar, uma aliança com o seu povo. Mas, só para contextualizar um pouco, o capítulo de Ezequiel 16 me chama também muita atenção o seu título, que é um relato de amor. E nesse capítulo a gente vê que Ezequiel traz para nós um relato de um povo que é infiel. Um povo que é infiel. Um povo que decide viver de qualquer jeito. Que resolve viver uma vida por conta própria. Um povo que se corrompe com os costumes pagãos da região. Desprezando o quê? Desprezando as promessas de Deus. Um povo que tem um Deus que o ama, um Deus que é fiel ao que promete, mas que ele deixa de lado essa aliança com Deus e busca falsos deuses, e busca viver uma vida desregrada, longe dos preceitos, dos mandamentos que o Senhor lhe fez. Mas, Dorinha, que aliança é essa? Qual é a aliança que Deus fez com o seu povo? No versículo 8, a gente voltando um pouquinho, lá no finzinho do versículo 8, diz assim: fiz
contigo uma aliança, ligando-me a ti por juramento, oráculo do Senhor Javé, e tu me pertenceste. Ou seja, era um povo que ouvia a voz de Deus, pertencia a Deus, buscava estar na conformidade da vontade de Deus, mas que depois se rebela e deixa tudo isso para trás e busca saciar apenas os seus prazeres. E é muito triste a gente ler tudo isso, porque na verdade, nos dias de hoje, é tudo muito atual. Não é verdade? A gente se vê numa situação semelhante à que o profeta Ezequiel traz. A gente olha e não precisa ir longe. Nos nossos vizinhos, na redondeza onde nós moramos, o povo que quer viver ao seu bel prazer e tudo é permitido, e se surge uma moda, independente ou não, daquilo ser algo que está na palavra com a aprovação de Deus ou não, eu vou fazer. Ah, mas é moda. Ninguém tem mais aquele temor, né? Nós não vemos mais aquele temor, aquela vontade de viver agradando a Deus. É muito triste isso. Mas, infelizmente, no dia de hoje, essa passagem, esse povo infiel, é muito atual. É muito atual. Mas, mesmo assim, mesmo com essa infidelidade, né, nós vemos que há uma aliança de pertença, né, como a gente viu aqui no versículo 8. Nós somos um povo que pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos a Deus. Somos amados, escolhidos por Deus, desde toda a eternidade. Mesmo que a gente seja infiel, mesmo que a gente seja desobediente, mesmo que a gente peque, mesmo que a gente viva uma vida longe dessa busca de Deus, Ele continua fiel. Ele continua nos amando. Ele continua desejando o nosso retorno. Assim como aquele pai do filho pródigo, que o filho vai embora, deixa tudo, mas o seu pai, que é Deus, fica na porta, fica esperando. E mesmo quando ele volta todo maltrapilho, todo sujo, o pai não quer saber. O pai simplesmente o ama, o abraça, porque o pai sempre desejou o seu retorno. E assim é o nosso Deus. Ele sempre deseja que nós nos voltemos a Ele. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 357, lá no finzinho, tem a frase que diz assim, que a humanidade, o ser humano, é chamado por graça de Deus a uma aliança com seu Criador. Não é méritos nossos, mas é por graça de Deus. Pela graça de Deus, nós somos esse povo eleito. Pela graça de Deus, nós somos esse povo no qual o Senhor nos quer por perto. No qual o Senhor quer ter essa intimidade. Nós somos esse povo escolhido porque a graça de Deus supera tudo aquilo que a gente possa pensar que nos afasta dele. Nós sempre vamos ter esse Deus que nos espera, que nos ama. Nós é que nos afastamos do Senhor. Mas Deus, Ele sempre vai nos amar. Sempre vai nos amar. Deus nunca vai desistir de nós. Nunca vai desistir da sua criação. E nos promete, mesmo assim, com essa alusão toda desse povo infiel, desse povo pecador, Ele nos faz uma promessa. Ele traz um Salvador. No gesto de amor imenso, Ele dá o seu único filho para morrer por mim e por você. Para na cruz derramar o seu sangue preciosíssimo. E esse sangue que nos cura, é esse sangue que nos lava, é esse sangue que nos liberta, é esse sangue que nos faz viver uma nova aliança. Em Jesus se estabelece uma nova e eterna aliança. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que vem e nos redime, que nos lava de toda a impureza, de tudo aquilo que nós praticamos, de todo o mal, de todo o pecado praticado. É o sangue de Jesus que
Eu sou o Senhor que faço. Eu sou o Senhor que faço. Ele promete e Ele faz. Ele promete em Isaías um Salvador. E Ele cumpre. E Ele cumpre. Envia o seu próprio Filho, o seu único Filho, para morrer por mim e por você. E também faz outra promessa que é o Paráclito, o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo, meus irmãos, é essa promessa que Deus faz. É esse Espírito que nos dá força. É esse Espírito que vai nos moldando. É esse Espírito que vai criando em nós uma consciência de que nós precisamos voltar a ter essa aliança com o nosso Deus. Voltar a ser íntimo desse Deus que nos ama. Desse Deus que espera e que nos quer feliz. Deus nos fez para sermos felizes. Deus nos fez para sermos felizes. O Espírito Santo, meu irmão, na minha vida, na vida da igreja, na nossa vida, nos prepara para uma vida nova. Mas como Deus pode agir num coração que não confia? Num coração que não acredita em suas promessas? Num coração que não acredita que Deus é o Senhor que faz e realiza, como diz o texto. É necessário, meus irmãos, a gente entender que nós somos chamados a viver uma fé renovada. Uma fé nova, que nos impulsione, que nos aqueça o nosso coração, que nos faça querer mais de Ti, Senhor. Que nos faça buscar mais o Senhor. Que possa invadir o nosso coração de tal forma que haja em nós uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade. Eu não posso mais pensar daquela forma. Eu não posso mais agir daquela forma. Eu preciso deixar que Deus venha verdadeiramente agir em mim, morar em mim. Nós muitas vezes queremos a transformação na nossa vida, queremos uma vida nova, mas não queremos viver as exigências do Evangelho. Nós não queremos nos comprometer com Deus. Nós queremos sempre fazer o quê? Muitas vezes abusar da sua bondade, da sua misericórdia. É preciso olhar para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero viver o Teu novo. Eu quero deixar que o novo de Deus possa crescer em meu coração, frutificar na minha vida, fazer com que a mulher velha, a Dorinha velha, fique para trás a cada dia. E esse chamado à conversão, meu irmão, é diário. Esse chamado a essa vida nova é contínuo, é diário. É diário. A gente não pode apenas dizer: porque eu vou para o grupo de oração, eu já estou numa vida nova. E em casa, ser uma pessoa completamente diferente daquilo que Deus nos pede. Precisamos viver conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos orienta. É a palavra de Deus que vai nos orientando, abrindo o nosso coração para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso, é preciso ter essa intimidade com o Senhor. Não adianta contarmos a Deus as nossas dores, os nossos sofrimentos e depois voltar a viver a mesma vida, cometer os mesmos pecados. É preciso largar o pecado, largar a vida velha e ingressar mais e mais na vida nova, na vida que o Espírito Santo quer nos dar. Em Apocalipse 21:5, a palavra de Deus vem dizer justamente isso: eis que façam nova todas as coisas. E a gente vê que nessa passagem também há uma exaltação para uma busca de santidade. A palavra de Deus vem nos dizer: sereis santo como vosso Pai é santo. Nós somos um povo eleito, um povo escolhido para viver a santidade. Para ser um outro Cristo lá fora. Para refletir o amor de Deus às pessoas que se aproximam de nós. Nós precisamos entender isso. Aquilo que nós aprendemos na igreja, aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus, é preciso pôr em prática. É preciso praticar. Não posso fazer, não posso viver praticando as coisas contrárias à palavra de Deus. Preciso traçar um caminho de intimidade, um caminho onde eu busco estar na presença do Senhor. A palavra de Deus vem dizer uma
promessa linda, uma promessa que eu sempre me alimento dela. O Senhor diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É preciso manter viva em nós essa certeza. E Deus está conosco. Deus está conosco na Eucaristia. Deus que faz pão para nos alimentar, para curar as nossas feridas, para libertar tudo aquilo que nós vamos nos aprisionando. Nós temos o sacramento, gente, que é instrumento de salvação para nós. O Senhor, o amor sempre se antecipa, e Deus é amor. Ele se antecipa para nos ajudar. Então Ele deixa a sua igreja, Ele deixa o sacramento, Ele deixa a Eucaristia, Ele deixa a confissão, que é um sacramento de cura. Você que faz tempo que não busca a confissão, meu irmão, busque a confissão, busque se abrir, falar de tudo aquilo que você fez, que você pecou, e ali realmente ter no seu coração um arrependimento que te leve a não fazer mais, a não buscar mais aquela vida. Muitas vezes a gente olha assim e diz assim: não, mas eu já estou na igreja, eu já sou uma mulher de fé, eu já rezo o terço. Mas muitas vezes, será que nós estamos realmente acreditando que somos um povo amados por Deus? Que somos um povo escolhido? Será que realmente nós estamos abrindo o nosso coração para viver como um filho amado de Deus? Ou nós estamos buscando apenas se enganar? O Senhor colocava muito no meu coração quando eu orava por esse momento, que é preciso reconciliar-se com Deus. Era muito forte essa palavra, reconciliar comigo. Reconciliar comigo. Essa palavra reconciliar ficava ressoando muito no meu coração quando eu orava. Nós precisamos reconciliar com Deus, voltar a ter essa amizade com Deus, voltar a entender que nós somos amados, voltar a entender que Ele é o nosso tudo, que sem Ele nós não podemos nada, voltar a ter fé, uma fé expectante, uma fé confiável, não uma fé que duvida. Voltar a ter essa fé ardendo no nosso coração. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso deixar que verdadeiramente, meu irmão, a gente se reconcilie com o Senhor. Mas, Dorinha, eu não tenho que me reconciliar. Era isso que eu perguntava também ao Senhor. Eu dizia assim: Senhor, que tipo de reconciliação? E o Senhor dizia ao meu coração, meu irmão, que muitas vezes, inconsciente ou conscientemente, a gente quebra a intimidade, a gente fica sem uma vida de oração perene, porque muitas vezes, coisas que acontecem na minha vida, eu não aceito e eu termino culpando a Deus. Eu termino dizendo: mas Senhor, por que tu deixou isso acontecer? Por que comigo? Por que comigo? Muitas vezes a gente culpa a Deus por consequências do nosso erro, do nosso pecado. E a gente acha que é Deus que mandou, é Deus que está se vingando de nós. E, meus irmãos, o Senhor quer curar o nosso coração. O Senhor quer curar o nosso coração de todo esse engano. Porque o Senhor é bom. E partindo desse princípio de que Ele é bom, Ele tudo faz para o nosso bem. Amém? Você crê nisso? Creia, porque o Senhor, a promessa do Senhor para nós é uma promessa de salvação, não é de condenação. É uma promessa de libertação. O Senhor não nos deu um espírito de escravo, mas um espírito de filhos que clama: Abba, Pai. Quando Jesus vem à terra, Jesus vem e mostra essa face misericordiosa do Pai. No Antigo Testamento as pessoas achavam que era olho por olho, dente por dente, nada de perdoar, nada de passar. Não! Jesus vem e mostra a face misericordiosa do Pai. Deus é misericórdia, Deus ama cada
cada um de nós. E Ele quer o nosso bem. Mas para isso é preciso que eu me abra a essa vida nova. É preciso que eu me aproxime do Senhor. Eu só posso amar aquilo que eu conheço. E se eu não busco conhecer a Deus, que se revela na sua palavra, que se revela no grupo de oração, que se revela na Santa Missa, se eu não me aproximo desse Deus, se eu não busco conhecer a Ele, como que eu vou amar? Como que eu vou amar? Então é preciso ter essa convicção, é preciso ter essa decisão de buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. De buscar viver na obediência ao Senhor. De buscar viver sendo fiel ao seu amor, ao seu chamado, à sua bondade. É preciso nos esforçarmos. A palavra de Deus também diz: esforçai-vos pelas coisas do alto. É preciso um esforço meu, uma parte é graça, mas a outra é o meu esforço. Eu preciso me esforçar e ser de Deus e amar aqueles que muitas vezes é tão difícil amar, né? Porque amar seu irmão que sempre me tratou bem, que nunca me fez nenhum mal, é muito bom. Ou então perdoar o irmão que hoje eu vejo daqui a 100 anos, sei lá, talvez eu nem encontre mais de novo no meu caminho. Mas aquela pessoa que está comigo no cotidiano, no dia a dia, e me fere, e me machuca, e você perdoa, e vai fazendo de novo, e de novo, e de novo. Né? Mas o Senhor nos deu um exemplo. Aquele povo infiel, ele diz o quê? Ele diz o quê? Sou eu quem irei restabelecer a minha aliança contigo. Ele mesmo nos dá o exemplo que nós devemos perdoar. E Jesus ele vem dizer, né? 70 vezes 7, não, né? Muito mais. É uma conta infinita. Então eu preciso ser de Deus e para ser de Deus eu preciso praticar aquilo que Ele me pede. Se Ele me pede perdão, eu vou ser uma pessoa do perdão. Mas fulano não merece. Perdão não é merecimento. Perdão é decisão. Eu decido perdoar porque eu sei que Deus se agrada com isso. Eu preciso entender que eu preciso buscar e viver e fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Aquilo que é do agrado do Senhor. Então, meus irmãos, nessa noite, o Senhor ele quer ser o Senhor da tua vida. E ser Senhor é ser dono. Ser Senhor é ser aquele que governa